Olá, gente, que bom, né? Que bom estarmos juntos novamente, estudarmos a palavra de Deus. Isso é muito bom, isso estimula a gente, faz a gente crescer e faz a gente se encontrar, né? Se bem que você me conhece muito bem, mas eu quero conhecer você. Venha aqui na Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32, aqui na Praça Seca, bem pertinho da estação do BRT. Eu estou dizendo isso porque eu gostaria muito. Eu fiquei muito feliz há uns domingos atrás, quando um dos nossos ouvintes, uma das pessoas que acompanham esses vídeos aqui, veio aqui, se identificou. Que alegria, que coisa boa foi ter contato com ele. Quem sabe pode ser assim entre nós dois, né? Eu e você aí. Mas se não for, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está separando um tempo para estudar a palavra de Deus. Eu admiro, eu respeito, e por isso a gente está aqui todo domingo, toda semana, gravando um vídeo para você. E estamos estudando esta revista que vai apresentar para a gente a carta aos Hebreus. Eu não falei carta de Paulo, porque a gente não sabe quem é o autor, né? Você sabe disso. E eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo. Se você está aqui é porque você gosta de estudar a Bíblia, e com certeza você conhece alguém que também gosta de estudar a Bíblia. E a gente estuda não apenas a revista, que é um comentário, mas nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então compartilhe, dê o link, dê o like aí, gostei. Se você também chegar no final do vídeo e não gostar, deixa do jeito que está aí, brincadeira. Dá seu like aí, curte. Por quê? Porque a gente não ganha quase nada com isso. Não posso falar que não ganha nada, porque a gente ganha visibilidade, a gente ganha credibilidade, a gente ganha a oportunidade de falar com outras pessoas, além de você, dessa beleza que é a palavra de Deus. Vamos orar então, pedindo para que Deus nos oriente. Hoje nós temos um desafio enorme, especialmente eu tenho um desafio enorme, que é compartilhar com você Hebreus capítulo 11. Meu Deus, só o Senhor mesmo para nos ajudar a chegarmos no final dessa lição. Que Deus então nos ajude, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que a tua palavra, que é tão rica, poderosa, que ela transforma e vai até o âmago da nossa alma, do nosso coração, que ela possa falar junto, falar pesado, falar claramente a nós, a fim de que nós possamos entendê-la e colocá-la em prática. Nós te rendemos graças pelas pessoas que existiram e viveram aqui antes de nós, que têm sido exemplo para nós, que nós também aprendamos e aceitemos o desafio de sermos exemplo para as outras gerações. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá à carta aos Hebreus. Eu vou escrever aqui de novo para você, Hebreus. Você já sabe que o livro tem esse nome intencionalmente para falar sobre o pai da fé. O pai da fé é Abraão. Abraão é o pai da fé. Vamos lá, colocar aqui. Pai da fé. Por que o autor faz questão de dizer isso? Isso é importante demais nós entendermos. Por que o autor faz questão de apontar essa realidade para a gente? Bem, ele faz questão de dizer isso porque crentes tinham aceitado a Jesus, judeus tinham aceitado a Jesus como Salvador. Mas por causa da perseguição do Império Romano, eles estavam largando o cristianismo e voltando para o judaísmo. Imagina que era isso. Como é? E aí o autor de Hebreus vem com esse texto que é um sermão. Isso aqui é um sermão. É um sermão que ele vai dizer, não é possível que vocês voltem. Eu estou traduzindo, eu estou interpretando. Não é possível que vocês queiram voltar para o judaísmo. Por quê? Porque não faz sentido, porque Cristo é maior do que o judaísmo, porque Cristo é maior do que os anjos,
Porque Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Cristo é maior do que o próprio Abraão. Cristo é o dono da fé. O Abraão é o pai da fé, o homem que ouviu a palavra de Deus. Que palavra que ele ouviu? Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas qual é a promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15? Que Deus ia separar uma nação. E Abraão é o pai dessa nação, a nação da fé. E quem é Jesus? Eu tenho que começar assim. Jesus é o Deus feito gente. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Deus se fez gente na pessoa de Jesus para salvar toda a gente. Agora, o autor chega no ápice do seu exemplo. Ele já falou que Cristo é maior do que os anjos. Ele já falou que Cristo é maior do que o próprio Josué, que quis dar descanso para as pessoas e não conseguiu, que Cristo é o nosso descanso. Ele vai falar que Cristo é maior do que a própria lei, que Moisés cumpriu, obedeceu em tudo às ordens de Deus, mas Moisés era apenas um servo e Jesus não é apenas um servo, é o próprio Filho de Deus conosco. Ele já falou aqui sobre descanso, como eu disse para você. Ele já chamou a atenção, puxou a orelha desse povo para falar como é que a gente vai deixar tão grande salvação assim. A gente tem que estar agarrado a Cristo. Ele vai falar que Cristo também é maior do que o sacerdote, é maior do que o sacrifício, é maior do que Melquisedeque. Cristo é da linhagem de Deus. Então agora, o que ele vai dizer? Vamos ler o capítulo 11, mas vamos voltar no capítulo 10, porque na lição passada ele deixou muito claro, versículos 36 e 37, que a gente não devia retroceder. Lembra-se que eu falei? Da vez passada eu falei assim, tem que ser igual, é claro que eu estava brincando, o teólogo Jean-Claude Van Damme. Jean Van Damme é um artista de cinema, não tem nada a ver, mas ele fez alguns filmes que ele falava isso, e a frase ficou famosa: render-se nunca, não, como é que é? Retroceder nunca, render-se jamais. E veja se não é mais ou menos isso que o autor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36 em diante. 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos como os que retrocedem e são destruídos, mas somos como os que creem e são salvos. Vejam, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, então eu gosto sempre de voltar um pouco para a gente entender como é que começa esse capítulo extraordinário dos heróis da fé, exemplos de fé que a gente tem em Hebreus capítulo 11. Começa incluindo a gente. Nós somos parecidos com esses heróis da fé. Nós somos como essa gente que tem extrema certeza, extrema esperança, extrema confiança no poder de Deus. E é bom que se diga com clareza para você o que, afinal de contas, a gente está chamando de fé. Fé é subjetiva. A fé a gente não pega. E tem um cantor popular, Gilberto Gil, né? Ele gosta, e uma das músicas mais famosas dele é Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé está em onde você quiser, onde você põe a sua fé. Eu gosto de pensar nisso, porque e gosto de pensar e cantar uma música bem antiga. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor
estão firmados no Senhor. Como a fé subjetiva é a fé a plena confiança. A fé é uma aposta total. Quando eu era criança, a gente jogava bola de gude. Você não é dessa época? Claro que não, né? A gente jogava bola de gude na rua. E à medida que a gente jogava bola de gude, ia enchendo o saquinho de bola de gude. Mas tinha gente que era ruim, ia perdendo as bolas de gude. Até ficar o que a gente chamava a pela. A pela é que o cara só ficava com a bola de dar teco. Porque a gente tinha a bola para dar teco, que era a melhor bola e tal. Então, quando o cara ia perder tudo, ele apostava a bola do jogo, a bola que ele jogava. E normalmente eram as melhores bolas, hein? Eu me lembro que uma vez a gente era criança e um colega que era muito bom, mas estava fazendo parceria com o outro, começou a perder e ele ficou a pela. E eu, com mais 2 irmãos, nós jogávamos individualmente, mas a gente era parceiro, né? Então, um jogava, o outro ganhava, o outro perdia, mas a bola era de todo mundo. Só que esse dia eu vi nosso vizinho chorar porque ele estava arriscando a pela, estava arriscando a bola de teco dele. A fé é a aposta total. A fé é subjetiva porque você vai colocar toda a sua esperança, expectativa, seus esforços, todos vão ser canalizados para isso. Por isso Gilberto Gil é sábio quando ele diz, tem gente que bota fé na ponta do punhal, tem gente que bota fé no avião, mas o problema é fé em quê? E eu proponho, como autor da Carta aos Hebreus, que você coloque a fé no nome de Jesus. A fé em Deus. Se você põe a fé em Deus, você vai fazer algumas coisas que são muito claras nesse capítulo 11. Quem tem fé, guarda isso aqui, ó. Quem tem fé, faz. Por que faz? Porque a fé é subjetiva. Como é que você vai descobrir que ele tem fé? Quem tem fé faz, mas faz baseado em quê? Baseado no que Deus fala. Baseado nas Escrituras. Quem tem fé, obedece. Quem tem fé, obedece ao que crê. Então, você vai descobrir quem tem fé ou não vendo o que a pessoa faz. O Tiago, o irmão de Jesus, que escreve a carta a Tiago, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Não é que você vai precisar das obras para ser salvo. A fé que ele fala ali é a fé de quem já aceitou a Jesus como Salvador. Ele prova que a mudança aconteceu pelas obras que ele pratica. É muito interessante isso. E quem lê Hebreus 11, eu vou ler o primeiro bloco do texto, eu vou ler, faço questão de ler, porque o texto fala por si só. Você vai ver que sempre tem um jargão aqui, pela fé, porque as pessoas que aparecem aqui são pessoas que se mostram, que se apresentam como pessoas de fé. Vamos lá? Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Por que a gente fala bem dos outros? Porque eles fizeram, porque eles fizeram alguma coisa. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha que coisa interessante, a jogada de palavras aqui do autor. Nós cremos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. E a gente crê nisso pela fé, porque nós não estávamos lá. Aliás, qualquer tipo de ideia que você tem sobre o nascimento e origem do mundo, ela vai ser feita pela fé, porque você não tem como provar nada. Então, você tem que crer em quem escreve ou quem defende determinada posição.
Então, o que eu estou deixando claro, eu quero deixar claro, e como o texto deixa claro, é que a gente só acredita porque Deus falou que é. Por isso ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você não pega Deus. Você não explica Deus. Você sente Deus e é subjetivo, percebe? Como é que nós seguimos a Cristo? Nós seguimos a Cristo porque nós não encontramos o corpo do Cristo ressurreto? Não, nós seguimos a Cristo pelo que Ele fez na vida das pessoas e pelo que Ele fez na nossa vida, nas nossas vidas. Isso é fé, confiança plena no Jesus que morreu, que ressuscitou e que vive para sempre à destra de Deus. Não faz sentido você seguir a Cristo e não ter fé nele, porque você está jogando sua vida fora. Versículo 4. Agora ele vai falar sobre os heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Vejam, lembre-se que eles estavam sendo perseguidos e agora eles estão ouvindo desse pregador que a fé continua a falar, ainda que a pessoa morra. Vamos continuar. Verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, se você busca Deus, você tem que acreditar nele, senão não faz sentido. Como você vai buscar a Deus se você não crê nele? Não faz sentido. Então, se você busca Deus, porque você crê em Deus. Se você está aqui, é porque você crê em Deus. Você, pelo menos, tem uma dúvida. Será que esse Deus existe? E aí você vai ter a comprovação da fé olhando as pessoas que têm fé. Que tem fé no Deus vivo, no Cristo vivo. E agora ele dá exemplos 1000 de pessoas do Antigo Testamento, porque eram os heróis dos judeus, são os heróis dos judeus. Depois, versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pensa, não lembra da história de Noé? Deus falou, vou mandar uma chuva. Não tinha chuva. Vou mandar uma chuva para encher até cobrir as montanhas. Só com fé que o cara vai pegar a marreta, o martelo, o prego e o betume e vai construir a arca como Deus mandou. É pela fé. Nós fazemos as coisas obedecendo a palavra de Deus. Vejam, agora ele vai para o nosso pai da fé, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vejam que foi pela fé que Abraão começou sua caminhada. Ele peregrinou na terra de Canaã sem saber que aquela terra era dele. E Deus mais tarde falou, essa é a terra que eu dou para você. Então é muito interessante essa relação nossa com a fé. A fé, ela mexe conosco. Quando eu deposito a minha fé no lugar certo, ou no lugar errado mesmo, a fé vai fazer você produzir alguma coisa. Você não pode dizer que uma pessoa que vai andar cumprindo uma promessa é uma pessoa que não tem fé. Ela tem fé. Por isso ela vai e cumpre a promessa que ela fez, porque ela tem fé.
mas é preciso ter fé na coisa certa. Porque não faz sentido você pegar um ônibus para ir para São Paulo e aquele ônibus está indo para outro lugar, está indo para o Nordeste. O caminho é completamente diferente. Então preste atenção no ônibus que você está pegando. O ônibus que você está pegando vai te levar a esse lugar. E a única forma de chegar a Deus é Jesus. Estão lembrados? Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Você só chega a Jesus, a Deus, por intermédio de Jesus. Vamos continuar aqui. Eu fico animadinho, né? Você percebeu, né? Ele vai falar de Abraão, vai falar de Sara. E no versículo 13, ele vai falar, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, olhavam para frente, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Até aqui, o autor vai falar dos grandes heróis do Antigo Testamento e vai falar das grandes vitórias dele. Depois ele vai relacionar mais sete grandes vitoriosos. Vamos ver. Ele vai falar de Raabe, vai falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele vai falar de toda essa gente que aparece no Antigo Testamento. E ele vai dizer o que eles fizeram pela fé. Olha só, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Depois, pela fé, celebrou a Páscoa. Pela fé, saiu do Egito. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido espias, não foi morta. E ele vai dizer no versículo 32, o que mais direi? E ele vai citar outros juízes, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, o rei Davi, Samuel e os profetas. Agora, preste atenção que ele está chegando até nós. Lembre-se que eram judeus que estavam deixando o judaísmo, o público-alvo eram judeus que estavam deixando o cristianismo para voltar ao judaísmo. E ele deixa claríssimo, que todos esses sofreram dificuldades pela fé. O que é isso, senão um estímulo para que eles perseverem na fé, e na fé em Cristo Jesus. Versículo 33. Os quais, pela fé, conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, você deve lembrar de Daniel, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, agora para de falar de coisa boa, você percebe? Que às vezes a gente fica só nesse pedaço, mas a fé nos coloca em risco, porque ele vai dizer, uns foram torturados e... Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. A história de Paulo, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé.
No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Eu queria que você entendesse isso aqui. A fé faz. A fé faz as coisas acontecerem. Mas por que a fé faz as coisas acontecerem? Porque nós temos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e nós vivemos pela fé e não por vista. Como diz lá Abacuque, como diz Romanos, capítulo 1, versículo 17, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 8. Onde é que nós fincamos nossa fé? Onde nós estabelecemos a fé que o Senhor nos deu. Vamos pensar nisso. E, bem, 4 coisas eu quero destacar com você aqui. Vamos lá, número 1. Eu li bastante o texto, não li o texto todo, e eu queria que você depois lesse com carinho todo o texto, para você pensar junto comigo nessas 4 coisas. 1, 2, 3, 4. 4 coisas que são fundamentais. Tá bem? A primeira coisa, gente. Gente igual a gente. Sabe o que eu aprendo nessa carta aos Hebreus, no versículo capítulo 11? Que isso aqui é gente igual a gente. Tem gente safada. Tem gente igual Raabe, que era uma prostituta, mas Deus restaurou e é uma figura de fé. Tem gente igual Abraão, que mentiu. Tem gente igual Jacó, tem gente igual Gideão, medroso toda a vida. Mas Deus usa os improváveis. A primeira coisa que eu aprendo, lendo Hebreus capítulo 11, que me arrepia, é que eles são gente como a gente. Mas a fé os fez diferentes. Vejam, eles eram gente igual a gente. Mas a segunda coisa que eu quero dizer para você é que a fé fez deles pessoas diferentes. Sabe de uma coisa? A fé em Cristo nos torna nova criatura. Nós podemos ser melhores. Nós podemos ser diferentes. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Sem destaque. Se você for olhar, a maioria das pessoas que são citadas aqui, elas não têm destaque. Por que elas não têm destaque? Porque a fé está ao alcance de qualquer pessoa. Você sabe meu nome porque você está assistindo esse vídeo, mas eu sou uma pessoa comum, você é uma pessoa comum, mas Deus não quer nem saber disso, Ele quer saber da fé que você tem. E a fé que você tem faz você produzir algo que abençoa o reino, que abençoa as pessoas que é a sua volta. Bem? E a última coisa, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa gente ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Você quer ter fé? Ouça e obedeça a palavra de Deus. Que você tenha uma semana abençoada e que você tenha muito claro na sua mente. A fé é para gente igual a você. A fé é que nos faz diferente. A fé é que nos dá o destaque. E a fé deve ser fruto de obediência à palavra de Deus. Boa semana, tudo de bom para você.